Olá, meus bonitinhos de rosto! Hoje a gente vai falar sobre a teoria contingencial da administração. A aula tá coisa mais linda, tá bem Nicolas Cagezinha, mas antes eu quero começar com a gente assistindo esse vídeo aqui, vamos lá. Arrei o frango aí em riba da Taube. Embora com a lata de corante logo todinha de uma vez. Terminar a pinica aí pra poder pegar o gostinho, enche de paia e bota umas frutas reabraba dentro. E quando acabar, costura o buraco aí, encanga o bicho numa vara com os pés pra... Vai plantar o frango? Arrei o machado em riba do dedo da outra também. Parece que bebe. E aí emborca aí, faz uma fogueira com os pés de tucum e... quando acabar, tira o balde com as tabocas. Esse frango revirou soltição. E aí vão carregar pra colar e o bicho embora que cai no chão. E aí vai rapar aí o carvão de cima. Pai, não é que ficou bem assadinho de baixo, é? E aí dá um pedaço pra menina. Se essa menina não der uma piloura aí daqui pra mais tarde, não é eu que tô dizendo. Gente, quem não conhece Sobrevivente 13 ainda, eu a primeira vez que vi esse vídeo fiquei pensando, ele vai narrar uma receita, daqui a pouco as japonesas começam a fazer uma receita muito louca e coloca o frango, enterra o frango e pega o frango preto, come o frango na mão. E eu achei muito engraçado, porque assim, a cultura da gente é tão diferente, né? A cultura do Brasil é tão diferente do que a cultura japonesa. E exatamente sobre mais ou menos isso que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula. A gente vai falar sobre as ideias contingenciais. E a abordagem contingencial, ela tem justamente essa pegada de que não existe uma única forma de fazer algo. Existem formas e tecnologias e elas se aplicam aos ambientes, aos formatos. Então, quando eu trouxe ali o Sobrevivente narrando, né, a forma não padrão de colocar o frango num forno, ou de colocar o frango para assar numa churrasqueira, colocar o frango para assar na terra, né? É bem essa proposta aí contingencial. Vamos falar de outras formas. E a aula de hoje vai ser toda baseada em memes, então eu trouxe aqui dos primórdios da humanidade, os memes DERP, para começar a aula. Vamos falar de ideias contingenciais iniciais, aí as pesquisas e os aportes que ficam do Lawrence Lorsch, da Woodward, do Burns e Stalker e fazer uma apreciação crítica. Vamos lá? Então, para a gente começar, vamos começar a falar de contingência. Contingência é exatamente isso, a Nazaré aí nervosa, né? É assim, a incerteza, a angústia de algo que tu não sabe o que vai acontecer, que pode ou não pode acontecer, pode ser que sim, pode ser que não, tudo depende, né? E aí, gente, a gente começa então trazendo na definição de contingência do dicionário, que se for procurar, né, até colocar aqui no slide, quem quiser ir lá olhar, mas contingência é a qualidade de contingente, do que pode ou não acontecer, do que é incerto. Quando a gente fala de teoria da contingência na administração, a gente está tentando trazer uma ideia de que não existem receitinhas tão prontas para tudo assim, sabe? Algumas coisas se aplicam, algumas coisas tu sempre vai conseguir utilizar, obviamente, mas existem necessidades de configurações, de análise do ambiente, de análise da ferramenta, da tecnologia, para que tu encontre a melhor forma de gerenciar aquele espaço, aquelas pessoas, aquela ferramenta, aquela estrutura. Então, posso usar essa ferramenta ou também posso não usar essa ferramenta e utilizar outra. Posso usar essa estrutura ou posso não usar e usar outra, é incerto. A gente precisa analisar o ambiente para poder entender como é que a gente vai, o que a gente vai adotar e que forma a gente vai praticar, né? E aí eu trouxe dois conceitos bem iniciais aqui. O primeiro é o conceito de delineado. Não é o delineado da Lady Gaga, ficou um pouco forte esse delineado dela. Mas a ideia de delineado das organizações é que uma organização, nessa ideia contingencial, é que ela é um sistema composto de subsistemas e delineado, então desenhado, pintado, por limites identificáveis em relação ao seu suprassistema ambiental. Professor, me bugou. Vamos tentar explicar isso aí. A gente falou em teoria dos sistemas, do Bertalanffy, que a organização ela é um sistema aberto. Então, ela conversa, ela interfere e ela também tem a interferência do ambiente externo. Para contingencialismo, é praticamente isso. O que a gente agrega, o que se coloca?
que esse sistema ele é difícil de ser definido onde é que ele começa e onde é que ele termina. Então ele vai ser delineado pelos limites, que vão ser impostos pelo quê? Pela relação que o sistema tem com o seu suprassistema. Então, cada pedacinho do sistema, cada função, cada setor é uma parte, é um subsistema. Esse subsistema, ele compõe um sistema inteiro, um sistema aberto, que é a organização, e a organização ela fecha, ela termina, ela deixa de ser organização nesse suprassistema ambiental. Então, o setor de marketing dentro de uma empresa de carros, dentro de uma Ford, uma Fiat, e essa Ford, essa Fiat, ela fecha dentro de um suprassistema que seria a indústria automobilística, certo? E Lady Gaga, cuidado com o delineador, ficou um pouquinho forte. Avançando, gente, a gente tem o conceito de independência e dependência. Aqui nós temos o doguinho feliz e independente, ele mesmo se conduz. Mas a ideia contingencial é que existe uma relação funcional entre condições ambientais e técnicas administrativas. As condições ambientais vão ser chamadas de independentes, condições independentes. Elas não dependem de nada. Elas são as condições que nós temos, as condições que são dadas. E as técnicas administrativas, elas sim são dependentes. Essas técnicas são técnicas que dependem do quê? Da condição ambiental. Pá, professor, me bugou de novo, me dá um exemplo? Vamos lá. Quando a gente fala aí de uma indústria de sorvetes, né, que produz muito e tal, e ela conta o que? Com o verão na praia. Então, o calor do verão da praia, ele é uma condição independente, é a condição ambiental independente. Tu vai ter calor na praia, sim, pode ser que não tenha, é difícil não ter, mas vai ter calor na praia no verão. Porém, vem a pandemia do coronavírus. E aí? E aí aquela técnica administrativa que a indústria de sorvete, que a empresa de sorvete estava acostumada a usar desde sempre, de repente, ela não consegue fazer uma produção empurrada como ela fazia antes, porque ela não vai vender tanto. O ambiente mudou. E aí, se a condição ambiental, essa condição independente, mudou e não tem o que fazer, a técnica dentro da organização precisa mudar. Porque ela é dependente do que acontece lá fora. Ela é dependente da condição ambiental. Então, eu não posso mais fazer uma produção empurrada, por exemplo. De repente, vou ter que fazer uma produção empuxada, uma produção sob demanda. Percebe? Então esses conceitos, eles abrem as ideias da contingência. E aí a grande pergunta que se faz na contingência é: existe uma única forma de administrar? A gente viu lá a teoria, administração científica, administração clássica, teoria das relações humanas, burocracia, teoria de sistemas, tecnologia da informação, estruturalismo, quanta coisa a gente já conversou, né, ao longo do nosso curso, e a gente percebe o quê? Que existem coisas que encaixam com ambientes específicos. Existem teorias e existem aportes que conversam com ambientes, com estruturas, com questões específicas. Então, não existem formas de administrar. Aqui eu trouxe os 3 Homem-Aranhas, né? Eles são Homem-Aranha, todos eles. Existem várias formas de produzir esse filme, existem várias formas de administrar as empresas, os ambientes, as estruturas. E aí cada empresa, então, cada organização vai beber um pouco de cada teoria. Aqui se encaixa mais uma ideia burocrática, já aqui se encaixa mais uma ideia um pouco mais orgânica, mais estruturalista, e assim então as organizações vão ir procurando seus espaços, certo? E vão tentar identificar qual é a melhor forma de administrar. Mas a gente vai falar mais disso ao longo da aula. Agora eu quero assistir outro vídeo com vocês. Viva! Viva Maringóia! Viva! Olha! Cuidado! Ela já vai ver. Não! Maria, tu não deixa ela pagar. Não pode! Acenda! Furiosa, que apagou a velhinha dela, ela não queria, cara. Aqui eu quero trazer pra gente as ideias do Lawrence Lorsch. Eu adoro essa criança com essa cara debochada. Tipo assim, eu apanhei, mas eu assuprei a velhinha mesmo. As ideias do Lawrence Lorsch são ideias que vão se desenhar... Aqui eu trouxe eles dois antes, né?
Que bonitinhos, bem velhinhos, né, conversando, o Paul Lawrence e o Jay Lorsch. Eles dois eram professores de Harvard, né, e eles fizeram uma pesquisa para tentar entender o ambiente e a empresa, confrontar a empresa através do seu ambiente, né. Aqui já se percebia um pouco dessa cultura que tinha da teoria de sistemas, que o ambiente interfere. Então, se o ambiente interfere, a gente precisa entender quais são os tipos de empresa para esse ambiente. E aí, em 1967, o Lawrence Lorsch, eles lançam esse livro aqui, o Organization and Environment, a Organização e Ambiente, né, numa tradução literal. Para quê? Para que eles consigam perceber que tipos de organizações, que características as organizações precisariam ter, dependendo dos ambientes em que elas estão inseridas. E aí o grande achado deles, a grande suma desse livro, né, das pesquisas do Lawrence Lorsch, ficaria nesse quote que eu trouxe aqui, ó. Aí eu vou ler para nós. Assim como as pessoas, as organizações têm um propósito que vai se tornando cada vez mais difícil de alcançar na medida em que ficam mais complexas. Bah, professor, me bugou de novo. Vamos lá. As organizações, elas nascem com uma finalidade. Então, uma organização aí de sapatos nasce para produzir calçados, uma organização aí de refrigerante nasce para produzir refrigerante, uma organização de bebida nasce para produzir bebida e assim vai, certo? Porém, à medida em que tu vai aumentando essa organização, colocando outras pessoas, a multidisciplinariedade das pessoas que trabalham ali dentro, novas ideias vão surgindo. E se novas ideias vão surgindo, novas coisas vão sendo inseridas na cultura da organização, na produção que a organização faz. Quando isso acontece, a organização começa a ficar complexa, porque cada setor, cada função vai querer fazer alguma coisa específica, vai querer dar o seu aporte para a organização. E aí, se a organização ela não cuida, muitas vezes ela começa a ter mais dificuldade, cada vez mais dificuldade em alcançar o objetivo para qual ela nasceu. Daí eu vou dar um exemplo de uma organização que conseguiu fazer isso com maestria, que é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola nasceu como uma empresa lá de xarope remédio, uma coisa assim, se eu não me engano. Mas ela ficou, né, como essa empresa de refrigerante de cola. Hoje em dia a Coca-Cola tem tênis, tem caderno, tem várias coisas. Porém, ela não deixa de ser a coquinha gelada que a gente gosta tanto, certo? Porém, empresas que perdem o seu foco, perdem aí na complexidade em que elas ficam, perdem um pouco do seu sentido. O exemplo claro é a Kodak, que a gente já falou antes. Então a Kodak era uma empresa de vender imagem e de repente se perdeu achando que era uma empresa de vender filme. Perdeu o seu foco, ficou complexa demais. Certo? Vamos avançar. Eu acho lindos os Lawrence Lorsch, tão bonitinhos os idosinhos conversando. O Lawrence Lorsch vão trazer as ideias de diferenciação e integração. Daqui eu trouxe as duas irmãs, né, as Marias, a Maria Eduarda e Maria Júlia, eu acho, brigando, né, as diferenças entre elas e tão lindas, abraçadas, integradas. Elas são coisa mais fofa, só que de vez em quando elas se agridem, uma coisa normal de irmãos. Quem não tem irmão que atire a primeira pedra, né? E aí, então, o que o Lawrence Lorsch vão dizer é que as empresas, elas internamente, elas têm diferenciação, que são as funções, os órgãos, as pessoas que trabalham, mas elas externamente precisam estar integradas para competir com esse ambiente externo. Vamos conversar um pouco mais sobre isso? Daí eu trouxe aqui as ideias de diferenciação em cima das casas de Hogwarts, tá? Quem é fã de Harry Potter aí vai pegar mais, mas quem não for também dá tudo certo. Então em Hogwarts a gente tem 4 casas, uma casa da coragem, uma casa da sabedoria, uma casa da amizade, uma casa da astúcia, né? E cada casa tem a sua função dentro de Hogwarts, certo? Então, assim como as empresas, assim como as organizações, existem os seus departamentos, as suas funções, o marketing, o RH, finanças, a produção, o desenvolvimento, certo? Porém, essa organização que tem a sua divisão de departamentos, os seus subsistemas, compondo o sistema maior, vai ter cada vez mais tarefas especializadas em contextos especializados.
Então, o marketing vai sempre estar tentando buscar formas de comunicar com o cliente e receber a comunicação do cliente. Já o setor de produção, de desenvolvimento, vai sempre tentar produzir aquilo que lhe for confortável, o que lhe for pedido, mas dentro do conforto da sua produção. Então, não inventa muita coisa, não, que eu tô querendo mais é fazer algo e entregar. Um grande exemplo disso aí, vamos pensar numa grande construção e tem um arquiteto lá tentando fazer um prédio ficar sustentado no ar e o engenheiro civil dizendo, relaxa filho, esse teu coração, eu preciso de vigas, certo? Então, essas diferenças, essas diferenciações, elas podem sim gerar algumas brigas, porque internamente algumas mudanças vão interferir no todo, certo? Como assim, professor? Vamos pensar que a gente pega um arquiteto muito doido aí, que quer realmente fazer um prédio sustentado sem vigas, ele quer fazer um prédio no ar, assim, que tem água embaixo, sei lá. E aí, gente, vem um engenheiro civil e diz, não dá para fazer isso. Aí, olha só, se o engenheiro propõe um novo projeto, o arquiteto vai ter que ir lá redesenhar todo o desenho inicial dele. E vice-versa, se o arquiteto vem redesenhar e propor um projeto um pouco mais robusto, de repente o engenheiro vai ter que repensar, enfim. Então as mudanças, elas interferem no todo. Só que tem um porém. O Lawrence e Losh vão trazer um porém muito importante, que é a ideia de que cada parte vai reagir naquilo que lhe é relevante. Professor, de novo, ficou perdido. Qual é a ideia por trás disso? É que o sistema, né, o suprassistema, o lugar onde essa empresa, essa questão em si está inserida, muitas vezes vai acontecer algo lá fora, ou vai ter uma característica ambiental diferente, que vai interferir na organização, mas especificamente em cada função. Então, por exemplo, vamos pensar a ideia do prédio aí, né, quando a gente for, vamos pensar na construção de Brasília, lá da cidade. Quando chegou lá era tudo ermo, né, aquele goiazão, aquela coisa bem seca do cerro lá do centro do estado. E aí vem o Oscar Niemeyer com esses prédios dele, dessa coisa suntuosa e dessa coisa bem no estilo leve, né, suspensa. Imagina, o cara com um plano que é extremamente suntuoso, leve, cheio de curvas, para uma coisa que era plana, né, que não tinha nada. Aí o engenheiro precisou adaptar as obras do Oscar Niemeyer a ponto de que o ambiente conseguisse conversar com aquilo. Então aí vem todo um plano em função disso, um plano motor da cidade, um plano piloto da cidade, para que tudo isso acontecesse de acordo com aquilo que o Oscar Niemeyer estava pensando, e isso de forma integrada. Só que para o Oscar o desenho dele acabou saindo como deveria. Quem teve trabalho efetivamente nessa história foram os engenheiros civis que tiveram que fazer aquelas formas, né? Eu particularmente conheço Brasília, acho uma cidade linda, mas fico pensando na trabalheira que deve ter dado para levantar aquilo. E isso é a ideia das divisões dos departamentos, né? Cada departamento vai ter a sua função, a sua vontade, o seu desejo, a sua forma de se colocar nesse mercado. Você percebe? Gente, além disso, a gente vai ter envolvido a questão da competência dos departamentos. Então, cada departamento tem a sua competência. Quando a gente fala aí lá do Corvinal, né, da Corvinal, da sabedoria, da astúcia, da Sonserina, cada casa tem a sua particularidade que contribui para que Hogwarts mantenha-se vivo. Porém, quando veio a Batalha de Hogwarts, todo mundo se uniu. Todo mundo se integrou. Para quê? Para lutar contra Voldemort, né? E isso é o que acontece nas empresas, isso é o que acontece nas organizações. Os setores, todos eles brigando entre si, param de brigar, a Maria Eduarda para de puxar o cabelo da Maria Júlia. Para quê? Para que tenha uma convergência de esforços, uma união de esforços, onde os departamentos coordenados vão trabalhar juntos. Por causa de quê? De pressão interna da organização. A gente precisa de uma resposta integrada para alguma coisa. E aí todo mundo acaba trabalhando de forma conjunta. Quando eu trouxe aqui as Marias, né, brigando, e elas bem fofinhas é porque elas foram no programa da Eliana. E dá pra fazer uma alusão bem interessante, né? Elas brigam em casa, mas pra ir no programa da Eliana elas se comportam muito, a pressão interna. Então, gente, quanto mais diferenciada uma organização da outra, mais difícil vai ser integrar e fazer esses setores, esses órgãos colaborarem entre si. Percebem? Quanto mais diferente, mais difícil vai ser fazer essas pessoas conversarem, convergirem, integrarem, colaborarem.
certo? Então, as ideias do Lawrence Lorsch vão propor 3 tipos de formas de resolver os conflitos entre esses gerentes, essas áreas, esses setores, que é essa ideia contingencial. Eles vão dizer, não existe apenas uma forma de fazer todo mundo convergir, existem diversas formas, cada uma para alguma das organizações, cada uma para um setor das organizações. São 3, confrontar, suavizar e radicalizar. Vamos começar o confronto? Vamos começar o combate? Vai começar o combate. Agora vai começar o combate. Kika, bate, bate. Hoje eu estou muito piadista. Mas a ideia de confrontar do Lawrence Lorsch é que os setores da organização, os setores, as funções, as partes desse sistema, elas vão brigar. Elas vão brigar. Vai um brigar com o outro, entendeu? Vai um gestor brigar com o outro. Então, o marketing vai brigar com a finanças. Não dá pra vender isso tão barato. Ou vai vir a finança dizer, não dá pra vender isso tão caro, por exemplo. E vão ficar brigando e discutindo, né, para o lançamento de um produto. E eles vão brigar, e eles vão confrontar, e eles vão ver quem é que grita mais alto ou quem consegue dialogar e chegar naquilo que deseja, né? E isso vai acontecer através de quê? Do poder que eles tiverem ali, né, dessa discussão, dessa briga, desse confronto. Então, o setor de marketing brigando com o setor de finanças, quem vai levar melhor? Sei lá. Pode ser que seja o setor de finanças que tenha melhores argumentos, ou pode ser que seja o setor de marketing que mostre que se não for daquela forma não vai vender e aí acaba convencendo. Ou pode ser quem brigue mais alto, quem grite mais alto mesmo, quem tenha mais... Um setor vai se acuar pro outro. Ou muitas vezes a questão de poder, né? Assim, o cara que tá lá na frente do setor de marketing é mais velho na empresa, tem uma influência maior com a organização, e o outro setor tem menos, então vai haver um confronto que alguém vai vencer, certo? É um confronto de soma zero, alguém vai vencer. Ou um setor ou o outro, que vai ter que se dobrar para esse setor, e aí a briga vai acontecer, dependente de como for. Voltando no nosso exemplo aí, Oscar Niemeyer, plano piloto de Brasília e a construção civil, alguém dobrou, percebe? Acredito que tenha sido aí o engenheiro que dobrou para o formato Niemeyer de construção, porque aquilo é muito doido, né? Mas assim, Oscar Niemeyer era amigo aí do Juscelino Kubitschek e acabou levando a melhor de repente. Mas essa briga aconteceu, certo? Essa briga sempre vai acontecer. Quem é da engenharia civil vai brigar com o arquiteto pro resto da vida. Vai haver o confronto. Quem vai falar mais alto, quem vai vencer? Sei lá. Aí fica aí de como é que vai ser esse confronto. Porém, nessa questão, o jogo é de soma zero, então alguém vence, alguém perde, e, muito importante, é resolvido entre vocês. A organização meio que diz assim, vocês que se resolvam, cheguem com a solução. E aí, briguem e resolvam. Depois a gente tem o segundo tipo de resolução de confrontos, que é o suavizar. Vamos ver um videozinho de novo? Ei, pessoinhas. Ei, pessoinhas. Ei, pessoinhas. Ei, ei. Que lindo! Muito bom! Muito bom! Não briguem, pessoinhas. Não briguem, pessoinhas. Sem briga. Sem brigar, pessoinhas. Tudo vai dar certo. Que maravilha. Gente, aqui eu trouxe My Wife and Kids, Eu, a Patroa e as Crianças, porque eu amo essa cena, ela cantando pra eles não brigarem, né? Não briguem, pessoinhas. E é exatamente essa aqui a ideia do Lawrence Lorsch, né? Se eles tivessem levado a Cad lá pra fazer a suavização dos confrontos. Mas a ideia de suavizar é assim, vamos todos ficar em paz, vamos tentar resolver isso de uma forma amena, tranquila, né? Então o confronto vai aparecer, mas um vai sempre, não, deixa pra lá, vamos deixar isso pra lá, vamos resolver.
em prol aí de toda a organização, em prol do melhor para todo mundo. Vamos tentar não brigar, vamos tentar achar um meio do caminho que todo mundo fique bem. Um cede, o outro também. Então a gente acha um meio do caminho. Quando a gente fala do meio do caminho, a gente vai para um jogo aí que não é de soma zero, né? Ele é uma soma 50-50. Vai ficar bom para um lado e também vai ficar bom para o outro, e todo mundo vai conseguir ter um pouco aí do resultado que esperava, né? De repente não vai ser tanto para todo mundo, não vai ser a vitória total de uma função, de um setor, mas todo mundo vai conseguir, nas suas concessões, ter um mínimo aí do que queria antes, percebe? Então, não vai ser um confronto, mas vai ser uma briga assim amena, uma briga de classe, né? E eles vão conseguir chegar no meio do caminho. A ideia da Suavizar é chegar no meio do caminho. Isso fica claro quando a gente pega uma organização de autogestão, onde todo mundo vai decidir, né? O coletivo vai decidir. Ou a gente pode ter uma empresa que tem esse perfil. Assim como a gente tem a empresa que tem o perfil lá de dizer, não, confronto, briguem aí, me deem a resposta. Vai ter uma empresa desse perfil bem amável, social, pacífico, tipo, ai, calma, sem brigar, tapinha no ombro, vamos resolver isso na paz, percebe? Essa é a ideia de Suavizar que o Lawrence Lorsch vão trazer. E tem uma terceira ainda, tá? A terceira ideia que o Lawrence Lorsch vão trazer é a ideia de radicalizar. Daí eu trouxe um outro vídeo aqui. Isabel Stevens, mas todo mundo me chama de Izzy. Eu tenho 5 regras, decorem logo. Regra número 1, não adianta me bajular, eu já odeio vocês, nada vai mudar isso. Prontuários, lista de telefones, pagers. As enfermeiras vão ligar e vão atender logo todos os chamados voando. Voar, essa é a regra número 2. Seu primeiro plantão começa agora e dura 48 horas. Vocês são internos. Primeira hora. A ralé, ninguém. A base da cadeia alimentícia e da cirurgia. Fazem exames, anotam pedidos, trabalham na segunda noite até cair e não reclamam. Sala dos plantonistas. Os médicos se apossam, durmam quando e onde puderem, o que me leva à regra número 3. Se eu estiver dormindo, não me acordem, a menos que seu paciente esteja morrendo. Regra número 4. É melhor o moribundo não estar morto quando eu chegar lá, pois além de ter matado alguém, vão ter me acordado sem motivo, entenderam? O quê? Você disse que eram 5 regras e só deu 4. Regra número 5. Quando eu andar, vocês me seguem. Doutor Steven. Eu trouxe aqui a Miranda furiosa, né, se apresentando para os internos em Grey's Anatomy, série fantástica, para dizer de radicalizar. Radicalizar é o conflito vai existir, né, a predisposição vai existir, porém vai ser resolvido como? Com alguém mandando. Pá, é isso. São essas as regras, não existe meio do caminho, não existe outro diálogo, é dessa forma que será. Então é quando 2 setores da organização aí vão brigar, e o que vai acontecer? A empresa vai vir e vai dizer, desse jeito, acabou. Não tem diálogo para eles, percebe? A empresa resolve radicalizando, a empresa resolve dizendo que é assim ou que é assado e deu. No caso aqui de Grey's, né, a Miranda chega e diz assim, as regras são essas. Vocês não tem nem espaço para diálogo, certo? Vem a Izzy toda, eu sou a Izzy, papapá. Não quero saber. Não tô afim de saber a opinião de vocês. É dessa forma que se resolve esse conflito. Então estão aí as 3 formas de resolução de conflitos nas ideias do Lawrence Lorsch. Professor, como é que funciona isso? Cada organização, dependendo do seu ambiente, vai usar um estilo de resolução de conflitos, entende? Então uma organização mais criativa muitas vezes vai pender para um lado ou de suavizar ou também para um lado de confronto, né? Briguem para ver o que sai de melhor solução entre vocês, ou não briguem, vamos achar um meio do caminho, todo mundo vai ficar legal. Uma organização mais social vai pender para um lado de suavizar, com certeza, né? Uma empresa mais tradicional vai pender para um lado de radicalizar, de uma decisão de cima para baixo. Certo, gente? Vamos avançar. Então, a gente vai ter aqui, das ideias do Lawrence Lorsch, mais um aporte, né? Que eles vão dizer, assim, lá do início, como as pessoas têm o seu propósito, vai ficando cada vez mais difícil à medida que fica mais complexo. Então, o propósito do ser humano é basicamente comer, dormir, ser feliz. E um bebê consegue fazer isso com maestria, né? Porque ele chora e tá tudo certo. À medida em que a gente vai crescendo e vai tendo nossos outros compromissos, fica mais difícil, né? Comer, dormir, descansar.
É isso que o Lawrence Lorsch vão dizer que as organizações vão ter. Então, à medida que elas crescem, elas vão ficando mais complexas e vai ficando cada vez mais difícil resolver os conflitos que aparecem entre elas. Então, uma ferramenta que surge para que isso seja sanado ou melhor resolvido é entender missão, visão e valores da organização. Então, entender a missão, para o que aquela organização efetivamente existe, entender a visão, para onde aquela organização quer ir, o que ela quer fazer, onde ela quer chegar, valores, quais valores ela tem, que tipo de valores, por qual metodologia, qual é a ética dessa organização, certo? Essa ideia de missão, visão, valores vai voltar quando a gente for falar de estratégia do Mintzberg também, mas é mais ou menos isso que está colado nas empresas, né? A missão, a visão, o valor. É para que a empresa não esqueça de qual é a essência dela, para onde ela quer ir, de que forma ela tem que fazer isso. Certo? Vamos avançar então, gente. O Lawrence Lorsch vão dizer então que o colaborador, que o empregado nessa empresa, né, a pessoa que trabalha nessa empresa, nessa organização, ele é um contribuinte individual. Ele é uma pessoa que tem as suas vontades, os seus desejos, mas ele contribui, ele colabora com o grande objetivo da organização. Isso aí tem um pouco a ver com aquelas ideias da Mary Follett, né, de objetivos individuais e como é que faz esse objetivo virar um objetivo do grupo. Também tem um pouco a ver com as ideias do Barnard, percebe? Então esses contribuintes individuais, eles vão estar o tempo todo decidindo. Então eles estão dentro desse grande sistema de decisões planejadas, certo? Que tem um pouco a ver com as ideias do Simon de tomada de decisão. Então, o contribuinte individual, o colaborador, ele vai decidir algo pela organização dentro dessa condição que eu estou dando para ele. E por que é uma decisão planejada? Porque eu espero que ele decida aquilo, eu planejo que ele decida aquilo. Só que aqui, o contribuinte individual, ele vai ganhar uma perspectiva de colaborador. Percebem que há um tempo já a gente não é mais funcionário das empresas, a gente é colaborador das empresas? Isso tem a ver com uma ideia de contribuir com a empresa. Tu não está simplesmente vendendo o teu trabalho, tu está contribuindo com o objetivo da empresa dentro desse sistema de decisões planejadas que está dentro desse grande ambiente externo que a empresa está inserida. Então, o colaborador dentro do sistema empresa, dentro desse grande ambiente externo. E a decisão que esse colaborador vai tomar vai ser definida, né, planejada em função de qual ambiente esse colaborador está. Vamos pensar mais um pouco nisso de uma forma prática? Então, a gente pensa no ambiente externo, a gente pensa de novo no ambiente da obra, né? Naquele Goiás lá de 1950, onde o Juscelino vai fazer as decisões lá para que construa Brasília. Então, as decisões planejadas dos engenheiros vão ser decisões que o plano piloto vai pedir, que seja necessário para construir aquilo que foi desenhado pelo projeto do Oscar Niemeyer. E quem vai decidir isso? Os engenheiros, né, os contribuintes individuais, os colaboradores. Então os engenheiros, os colaboradores vão decidir coisas influenciados pelo ambiente externo. Certo, gente? Avançando, a gente vai ter 3 questões de interface de conflito que o Lawrence Lorsch vão trazer, que é o conflito grupo a grupo, né? Então, por exemplo, a função do marketing brigando com a função do RH, a RH brigando com as finanças, e aqui eu trouxe então o Theon e o Jon Snow, né, em Game of Thrones, eles brigando entre eles, né? Então, essas duas casas, esses dois grupos, essas duas funções brigando, são 2 interfaces de conflito. Para esse tipo, Lawrence Lorsch vão dizer, existe um ambiente por trás, então tem que ver que tipo de resolução de conflito tu vai usar, certo? Aí depois a gente tem a ideia do indivíduo brigando com a organização. Aqui eu trouxe o Jon Snow lutando com o exército do Ramsay Bolton, né? Mas um indivíduo brigando com toda a organização é um conflito individual, né? Um conflito daquela pessoa. E aí eu preciso resolver isso ou de confronto ou de suavização. Mas é um estilo diferente de conflito que vai existir dentro da organização. Porque não é um grupo, um setor contra outro setor, uma função contra outra função. Não, é um objetivo de um indivíduo especificamente que não está de acordo com a organização. E aí eu vou tentar fazer então o objetivo do indivíduo, do colaborador, ficar de acordo com a organização. E um terceiro estilo, que é o estilo da empresa contra o ambiente. Então,
toda a organização, todo mundo junto vai se unir, vai se integrar para lutar contra o ambiente. Aqui eu trouxe o Theon dando, né, uma flechada no Rei da Noite, naquela batalha de Winterfell, onde todo mundo se uniu para vencer o Rei da Noite. E é isso, a empresa vai ter que reunir todo mundo, os que brigam entre eles, os que brigam individualmente, todo mundo vai ter que se juntar para dar essa resposta e brigar contra o ambiente. Certo, gente? E aí a gente entra nas ideias da Woodward, né? A Joan Woodward. Eu trouxe esse macaquinho aqui da década de 80, fofinho, escutando o Walkman dele. Porque a Woodward vai fazer toda uma pesquisa dela, todo o estudo dela em cima da tecnologia, tá? Mas antes de falar disso, deixa eu apresentá-la para vocês, fofíssima. Joan Woodward. A Woodward, ela é uma socióloga inglesa, industrial inglesa, tá? Que trabalhava na Southwest Company College of Technology. Ela fazia pesquisas para entender o ambiente e a tecnologia, que tecnologia influenciava no ambiente, que tecnologia influenciava na estrutura, que estrutura e tecnologia influenciavam no ambiente, enfim. Essa era a praia da Woodward. Em 10 anos ela ficou pesquisando isso. São 10 anos de pesquisa aplicada, né, gente? A Woodward é um ícone da teoria contingencial por causa disso. E em 1958 ela lançou o livro dela, né, chamado Management and Technology, que seria Administração e Tecnologia. E nesse livro ela vai mostrar que existem, então, ambientes, estruturas específicas para cada tipo de tecnologia utilizada, certo? Então, as empresas vão variar na sua estrutura. Cada empresa vai ter uma estrutura diferente. Vai ter uma estrutura mais orgânica, mais mecânica, aí depois vão ter outros tipos, né? A burocracia profissional, a mecanizada, a docracia. Isso vai ficar mais claro na sala de estratégias, tá? Quando a gente for falar de estrutura. Mas a Woodward vai trazer que as estruturas tradicionais não necessariamente são as mais bem-sucedidas. Então, estruturas bem definidas, com organogramas bem definidos, com as funções bem recortadas, bem definidas, muitas vezes não são as mais bem-sucedidas. Por quê? Porque depende do ambiente em que ela está inserida, percebe? Então, se é um ambiente que exige uma demanda rápida, uma resposta rápida, não dá para ser uma grande organização, ela é muito pesada para se movimentar e dar a resposta rápida que o ambiente deseja. Então a Woodward vai dizer que as organizações vão definir aí as suas estruturas, né, baseado nas ideias de tecnologia, por causa da demanda e por causa da estrutura. Então a tecnologia vai afetar e ser afetada pela demanda, e isso aí vai definir a estrutura que a empresa vai adotar. Vai ficar mais claro quando eu trouxer agora os arranjos físicos, tá? Então aqui eu trago os dois tipos de arranjo físico, os três tipos de arranjo físico, por produção e por tecnologia. Então, primeiro, a gente vai ter um arranjo físico de produção unitária. Esse arranjo físico de produção unitária é o seguinte: alguém vai me pedir algo e eu vou botar toda a minha organização a produzir aquele algo que me foi solicitado. Então, algo por encomenda, algo desejado, algo que é específico, tem que ser daquela forma, do jeito que a pessoa, que o cliente pediu. Um exemplo, professor: uma casa. Eu vou construir uma casa, então o cliente tem um desejo, que ele quer a casa assim, que ele quer a casa assado, quer a casa de 2 andares, ou quer a casa com pátio maior, ou quer piscina, não quer piscina, enfim. O projeto é do cliente. Aí o produto que eu vou entregar é esse produto extremamente específico, né, para o cliente. Vou colocar todas as minhas máquinas, as minhas operações, as minhas funções a produzir este tipo de produto, certo? Então é produção unitária, o produto é uma coisa, é aquilo que eu vou entregar, certo? O segundo é a produção em massa, que vai chamar de mecanizada, né? Essa produção em massa é a ideia de produção empurrada, né? Aquela produção que tu vai botar algo na máquina, os insumos, ela vai transformar e entregar um produto de forma... vai passar pelo processo e vai entregar. Então, um exemplo, os carros, a indústria automobilística, né? Coloca lá na ponta lá a carcaça do carro, vai andando pela esteira, vai colocando outras coisas, vai indo até que no final do fluxo do processo está entregue o carro. Então essa produção em massa, muitas coisas iguais sendo entregues em lote, certo?
E a produção em processo contínuo ou automatizado. Aqui é uma ideia de que tu não consegue perceber quando é que o processo começa e quando é que o processo termina. Por quê? Porque é uma produção que não é necessariamente em massa, tá? É uma produção que não para de ser produzida, é uma coisa contínua. Por exemplo, aí, uma empresa petrolífera, tá? Vai sempre estar trabalhando naquele petróleo, sempre vai estar refinando aquele petróleo, nunca vai parar. Tu não sabe quando é que começa e quando é que termina aquilo, isso está sempre acontecendo. Certo, gente? Então, a Woodward vai trazer as ideias de ciclo de funcionamento das empresas. E ela vai dizer assim, no ciclo de funcionamento de uma empresa que produz de uma forma unitária, isso começa no marketing. Por quê? Porque primeiro eu entendo o que o cliente quer, depois que eu entendo o que o cliente quer, daí eu desenvolvo o projeto daquilo que vai ser efetivamente feito, né? E quando eu desenvolvo o projeto, aí sim eu produzo. Então, primeiro eu vou fechar o contrato lá no marketing, né? Lá na conversa com o cliente. E na produção unitária, o setor mais importante da produção seria então o setor de desenvolvimento, porque é onde eu vou fechar o contrato, né? Onde eu vou mostrar para o cliente, é isso que tu quer? Bah, é isso que eu quero. Então tá, aí eu produzo, certo? Na questão unitária, aí vamos pensar na casa, né? O cliente me procura, relacionamento com o cliente, eu desenvolvo um projeto para ele, a planta, o CAD, enfim. E aí o cliente aprova, fechei o contrato, daí eu faço a casa para ele. Certo? Produção em massa vai começar pelo desenvolvimento. Por que vai começar? Porque primeiro eu empresa, vou elaborar um projeto daquilo que eu quero vender, vou produzir em larga escala e vou fazer marketing para vender aquilo que eu produzi. Exemplo, professor. Então o P&D lá de uma indústria automobilística vai desenhar o carro, vai pensar o carro, vai desenvolver a ideia do carro. Feito isso, vai produzir o carro. Vai produzir lotes e lotes do carro e vai colocar ele no mercado. Quando o carro vai para o mercado, daí a minha equipe de marketing vai pensar em formas de vender este carro, certo? Nesse tipo de empresa, nesse tipo de estrutura, o mais importante é a produção, percebe? Porque é onde a coisa efetivamente acontece. O desenvolvimento pode mudar a qualquer momento. O marketing vai poder mudar a qualquer momento, mas aquilo que está sendo produzido em lote, eu não consigo parar a qualquer momento. Aquilo é o cerne da minha empresa, aquilo vai estar o tempo todo andando, tá bom? E a gente tem o estilo de produção contínua. O estilo de produção contínua é o seguinte, eu vou desenvolver um projeto, vou pensar no que eu consigo produzir e vou ver se o mercado tem essa necessidade, tem esse desejo. Enquanto o mercado tiver esse desejo, eu vou ficar produzindo. E não vou parar de produzir nunca enquanto houver o desejo do mercado. O exemplo do petróleo, né? O mercado sempre vai precisar de petróleo por causa de tecnologia dos carros, né? E tantas outras coisas que precisam desse combustível. Então, enquanto não houver outro tipo de combustível, né? Para que seja tão popular quanto o petróleo, tão necessário quanto o petróleo, vai ser produzido petróleo e vida que segue. Certo, gente? Agora eu quero assistir outro vídeo com vocês. Olá, rapazes. Esse story aqui eu fiz só pra me aparecer, já que eu tô Nicolas Cagezinho. Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Lindo o Jânio. Ele é lindo no Brasil também, não só na Irlanda do Norte. Ele é maravilhoso. Por que eu trouxe ele? Porque eu quero falar das ideias do Bernie e do Stalker, tá? Assim como o Jânio, o Burns e o Stalker vão falar algo parecido, né? Que existem duas formas, duas organizações diferentes que vão enxergar um fenômeno de formas diferentes. Então, assim como a Irlanda do Norte pode achar o Jânio bonito, mas o Brasil não acha tanto, pobrezinho, eles vão dizer que existem dois tipos de sistemas que vão aderir a algum tipo de ferramenta ou a outro tipo de ferramenta. E aí esses sistemas são os sistemas que eles vão chamar de mecânicos e orgânicos. Então, os sistemas mecânicos vão ser esses sistemas burocráticos, rígidos, definitivos, né? Um órgão público mesmo, uma prefeitura, um governo do estado. Já o sistema orgânico é um sistema que vai sempre ter essa perspectiva aí flexível, adaptativa, transitória, numa startup, por exemplo. Quando a gente fala de autoridade no sistema mecânico, é aquela hierarquia, aquele comando, aquele organograma, né?
Quando a gente fala no sistema orgânico, é baseado no conhecimento, na consulta. Quem é que sabe mais sobre isso pode te dizer, te dar o que fazer. Quando a gente fala dos cargos no sistema mecânico, aquela coisa definitiva para sempre, né? O cargo é ad eternum, tu fica com aquele cargo até morrer. Já no sistema orgânico, o cargo é extremamente provisório, polivalente, muda o tempo todo. Uma coisa, agora tu faz isso, daqui a pouco tu faz outra coisa. Dependendo do desafio que tu vai ter, tu vai fazer de uma outra forma. O processo decisório de um sistema mecânico vai estar sempre focado na cúpula da organização, né? Então, a última palavra é sempre minha. Ou vai ser um processo decisório descentralizado, né? O ad hoc, aqui e agora. Vai acontecer na hora que o problema aparecer. As comunicações verticais no sistema mecânico, de cima para baixo ou de baixo para cima, já no sistema orgânico todo mundo é comunicado ao mesmo tempo, né? Aquelas salas, aqueles espaços de trabalho sem paredes, onde o chefe fala uma coisa e todo mundo já ouviu. Aí a questão de confiança no sistema mecânico é na regra, no regulamento, na assinatura, no carimbo. Já no sistema orgânico é na ferramenta mais informal, né? Pode ser um WhatsApp, já serve como confiança, por exemplo. Aí, que tipo de princípios ficam, né, do sistema mecânico? O Burns e Stalker vão dizer que isso conversa muito mais com uma teoria clássica, uma teoria burocrática, né? Aquela teoria da estrutura. Já o sistema orgânico vai sempre olhar mais para uma questão relações humanas, um aspecto mais comportamental, behaviorista, né? Esse sistema mais leve, mais fluido. E a ideia do ambiente mecânico é que o ambiente vai ser sempre estável e permanente, né? O sistema mecânico sempre vai olhar para o ambiente da mesma forma. As prefeituras, os ambientes, tipo assim, nada muda para elas, né? Segue da mesma forma. Para conseguir assinatura tem que vir presencialmente. Pô, mas tá em pandemia, tem que vir aqui? Tem que vir aqui, sabe? E aí o sistema orgânico extremamente dinâmico, né? Tá em pandemia, não dá pra assinar. Beleza, assina pelo celular, assina na ferramenta, sabe? Então, os dois tipos de sistema que o Burns e o Stalker vão trazer é essa relação, né? A prática administrativa vai sempre conversar com o ambiente externo dessa indústria, dessa organização. Certo, gente? Aí eu trouxe dois exemplos aqui de sistema mais mecânico e de sistema mais orgânico, né? Que esse artigo que a gente já estudou, né? Esse artigo de 2020, que é o papel da equipe organizacional, tá aqui para quem quiser baixar, pode baixar. Que a estrutura era bem mais mecânica, né? Com vários níveis, aquela decisão bem central, a cúpula bem dividida. Já num sistema de reformulação fica mais orgânico, né? Os traços ficam pontilhados, né? De uma forma que todo mundo tem acesso mais tranquilamente, é uma coisa mais limpa, né, o acesso de uma coisa para outra, certo? E aqui fica também, gente, a ideia da contingência, a ideia de um homem complexo. Vocês lembram que lá a gente tinha a ideia do homem econômico na administração científica, a teoria clássica, o homem econômico, aquele homem influenciado pela grana. Depois a gente tem a teoria das relações humanas como o homem social, o homem que precisa do ambiente de trabalho. Na teoria estruturalista, o homem organizacional, o homem que precisa de várias funções, de vários tipos, né, para se organizar, para se gerenciar, ele não faz nada sozinho. Quando a gente tem a teoria comportamental, essa ideia do homem administrativo, o homem dentro desse espaço de trabalho, que é uma parte da função, mas é influenciado pelas pessoas, então ele tem um planejamento, uma decisão a tomar, certo? A teoria de sistemas vai olhar o homem como esse homem funcional, esse homem que faz parte da função, faz parte do sistema, mas pensante, né, criativo, decidido. A tecnologia da informação e matemática vai olhar para o homem como ele digital, esse homem que que vive a vida dele pelo computador, pelo celular, mas enfim, ele está extremamente imbuído das tecnologias. E a contingência vai olhar para o homem como um homem complexo, é uma mistura de tudo. O homem é um ser transacional, é um homem que quer trocar, que quer conversar, que quer vender, quer comprar, mas tudo a seu tipo, a seu estilo e a cada momento de uma forma, certo? Então ele é complexo, ele não pode ser só uma caixinha, sabe? Outra coisa que o homem complexo, a ideia do homem complexo dessa escola vai ficar é que o homem tem um comportamento dirigido para os objetivos dele. Ele quer algo. Então se ele quer algo, ele é focado naquele algo, eu consigo fazer. Ele colaborar em prol da organização. Ele vira esse colaborador, esse contribuinte individual, né, da decisão planejada, porque ele tem um objetivo, o objetivo dele tem que casar com o objetivo da organização. E
ele está dentro desse sistema, desse suprassistema ambiental que é não estático, né? Ele é extremamente orgânico. Então, se o ambiente é extremamente orgânico, agora ele precisa de uma coisa, daqui a pouco ele precisa de outra, a tecnologia da informação, a tecnologia contingencial vai pedir o quê? Que ele esteja extremamente se adaptando, o tempo todo tomando uma nova decisão, uma nova postura. Ele é complexo, né? Em algum momento ele vai ser o homem econômico, vai falar a questão financeira, ele vai trabalhar porque ele precisa, mas ele também vai trabalhar baseado na ideia do homem administrativo, do homem organizacional. Ele vai trabalhar por tecnologia, ele vai ter um pouco de homem digital. Percebem? O homem atual é um homem complexo. Avançando, gente, vamos fazer um pouco da apreciação crítica, vamos falar mal da teoria. Aqui eu trouxe a Tóquio dançando para falar mal. Vamos lá, Tóquio, sem rir da aula, vamos anotar as coisas. Primeira questão de apreciação crítica, o relativismo dessa teoria, né? É tudo muito relativo, tudo depende do ambiente, depende da estrutura, depende da tecnologia, então depende, as respostas dependem, né, de outras coisas, não é uma coisa tão pá, é isso ou é aquilo, depende. Uma outra coisa é a questão de ênfase no ambiente que essa teoria vai dar, porque ela vai olhar a organização de fora para dentro. Vai olhar a questão do ambiente e aí vai colocar foco na organização. Então o ambiente exige isso. Aí sim a organização vai pensar sua tecnologia, sua estrutura. Então, de fora para dentro. Outra coisa dessa teoria que vai criticar é o imperativo tecnológico dela, né? Porque vai sempre se olhar, nas ideias da Woodward principalmente, que tecnologia ser utilizada, né? Qual é a tecnologia? É a pergunta que vai se fazer sempre. E sempre vai precisar haver uma tecnologia por fora, por baixo, né? E às vezes pode ser uma coisa que não exige uma tecnologia. Pode ser um trabalho mais de criatividade, um trabalho mais de inovação, que não tem a tecnologia tão envolvida. Mas nas ideias contingenciais elas vão querer recortar para dar uma resposta através da sua tecnologia. Porém, fica uma coisa legal dessa teoria, que é o ecletismo dela, né? Ela integra várias coisas dos dois tipos de sistema. Vai pegar coisas do sistema fechado, coisas do sistema aberto. Vocês podem ver que ela vai trabalhar com diversos aportes de diversas teorias. Vai falar da questão de salário, de cargo, lá bem taylorista, mas vai falar também dos conflitos, dos confrontos da escola das relações humanas. Vai falar de motivação, dos behaviorismos. Vai trabalhar bem com as perspectivas estruturalistas, também ambientais, Bertalanffy. Vai falar de burocracia quando falar de estrutura, vai trazer tecnologia do Werner. Então, assim, há um ecletismo, né? Uma integração entre diversas teorias. Por quê? Porque o ambiente é extremamente mutável. Se ele é extremamente mutável, eu preciso de respostas diferentes, certo? E aí, gente, eu trago aqui a perguntinha para colocar nos comentários, né? Pra gente interagir. Se tudo depende, será que a gente não tem respostas e certezas para nada? Cadê as nossas respostas, as nossas certezas? Se tudo depende da tecnologia, depende do ambiente, depende de alguma coisa, eu não tenho resposta? Será que não tem resposta para as coisas? Nessa perspectiva contingencialista? Então eu quero te ouvir aqui no comentário do vídeo, perfeito? Avançando, gente, o que nós falamos, né? Daí eu trouxe um meme bem atual, né? Eu amo esse cara. Ele descomplica. Então vamos descomplicar. Sobre o que nós falamos? Aquelas abordagens bem contingenciais, né? Do início da coisa, a questão do suprassistema, do delineado do suprassistema, né? Da dependência, da independência do sistema ambiental e da dependência da técnica administrativa. As ideias do Lawrence Lorsch, do conflito, do confronto, certo? Das interfaces, da forma de resolver esses conflitos. As ideias da Woodward, da tecnologia, dos arranjos, né? Da forma que tu vai escolher trabalhar baseado naquilo, na tua demanda. Aí, o Burns e Stalker com o sistema aberto, o sistema fechado. Fizemos a crítica também, né? Desse relativismo, dessa questão bem depende, tudo depende, tá bom? E aí, gente, aqui eu trouxe as referências, que nem vocês, final de semestre, né? Um livro em cada mão de cada disciplina, mas é isso mesmo, a gente está trabalhando nessa aula especificamente com o conteúdo do Fava, mas a gente tem um pedacinho aí que é do material do Kevin Atto, mas de qualquer maneira vocês baixam eles aqui, né?
tá aqui em PDF para vocês baixarem. E aí eu trouxe um videozinho pra gente poder encerrar nossa aula. Os amigos de verdade, a gente se feliz, tem que Mergulho. lá na papadaria, na dança, Liberdade. lá na liberdade, batalha de amor, de aventura e de magia, só tem a ver, quem de que essa dia. Minha aula foi tão linda quanto a Baby Alice cantando complicado. Tô até de Sandy Júnior aqui, ó, Dig Dig Joy, pra comemorar o fechamento dessa aula, gente. Que nem a Baby Alice. Mas é isso, obrigado pra quem assistiu até agora, certo? Não esqueçam aí de comentar se tudo depende se a gente tem respostas ou não. Valeu, gente. Um beijo pra vocês. Beijo, Baby Alice.